Então, bom dia, amigos, bom dia, alunos. Eu assisti a aula do José Paulo Neto na UNB e fiz algumas observações que eu acho bom registrar aqui. Por exemplo, marxismo. O Zé Paulo parece não aceitar o termo. Ele renega esse termo, depois ele entra na questão lá, marxismo, se opondo ao pensamento de Marx. Estranho. Então, outro ponto aí. Essa discussão foi superada. O que houve foi um momento em que o genro, né, que escreveu Direito ao Ócio, um jovem anarquista, o genro casado com a filha do Marx, passou junto com o seu grupo lá a usar o termo marxista, quando o Marx ganhou um certo nome, e o Marx já não gostava muito desse genro anarquista, falou, não, isso aí não é marxismo, eu não aceito. Se isso aí é marxismo, eu não sou marxista. Então, assim, isso foi uma discussão com o genro, né? E já foi superado há muito tempo, há um século. Então, o Zé Paulo Neto fala que o marxismo-leninismo era uma discussão da Segunda Internacional. Não. Isso é um erro. Essa discussão é do Lenin, do leninismo, dos anos 20. Nos anos 20 que entra em circulação o termo marxismo-leninismo. A partir da União Soviética mesmo. Então, nos anos 30, quando a União Soviética... aí ele fala assim, nos anos 30, quando a União Soviética se tornou o Estado policial, então Marx virou um problema para o Estado, não seria ditado. Não, eu acho que isso aí já é muito sem fundamento. Eu acho que o que houve na União Soviética nos anos 30, que virou o Estado policial, foi que houve a Guerra Civil. 3 guerras civis que o Lossurdo fala. Nos anos 20 houve a guerra, até mais, né? Nos anos 20 nos anos 17 até 22, houve a guerra civil contra os brancos. Depois houve internamente um conflito entre os grandes fazendeiros e os camponeses, com o Estado buscando criar as cooperativas, né, a favor dos camponeses. Os kulaks, então, eles foram obrigados a ceder os fazendeiros ricos, os kulaks, cederam suas terras para os camponeses fazerem as cooperativas com o apoio do Estado, mas houve conflito. Teve fazendeiro que pôs fogo nas terras, que matou pessoas. Entendeu? Então, assim, o Estado, nos anos 30, ele cobrava um excedente dos fazendeiros. Então, houve conflito, e houve conflito interno com a radicalização da oposição dos trotskistas contra o Estado. Eles, na forma trotskistas, enovevistas, bucarinistas, ali eles radicalizaram numa conspiração para derrubar um levante, para derrubar o Estado e para derrubar o grupo do Stalin. Então, assim, mas foi descoberto, eles sofreram processos e alguns foram executados, outros ficaram um tempo em trabalhos forçados, mas nem todo mundo foi executado e muitos confessaram esses crimes. É interessante, né? Tem um professor trotskista aqui, que ele diz que todos morriam cantando Internacional com o braço, fazendo sinais, símbolos comunistas. Isso é um grande problema mesmo, porque se eles são convictos, porque grande parte, a maioria desses trotskistas, enovevistas, bucarinistas, porque a maioria deles confessa conspirações, confessa crimes, dá detalhes, porque eles todos demonstram fraqueza ideológica e não perseveram nas suas posições. Isso é um importante problema, porque eles confessam, algumas acusações eles aceitam, outras não, mas porque eles passam a querer dizer tudo e ainda se dizem arrependidos. Isso demonstra fraqueza ideológica. Eles não acreditavam totalmente ou foram convencidos de que aquilo que eles estavam professando é errado. Eles fraquejam. Isso é importante falar para os trotskistas. Então, outro ponto aqui. Só finalizando o ponto anterior. Existia o Instituto Marx e Engels, que editava Marx, Lenin, Engels. É muito bizarro. Esse instituto que editou a ideologia alemã. Será que Zé Paulo Neto é mal informado? Eu creio que não. Esse instituto lançou milhares de livros
de Marx. Não existe essa história de que ele não queria ser editado. Isso é balela. Hein? Então aqui. Ele tem uma visão que é a seguinte. Ele é Lukashiano, ele fica entre o marxismo de linha soviética, as experiências reais, e o eurocomunismo, o marxismo ocidental. Ele pende mais para esse outro lado. Para o marxismo ocidental, para o trotskismo, para o eurocomunismo. Inclusive, Zé Paulo Neto está traduzindo obras de Trotsky para a editora Sanderman, que é do PSTU. Bom saber, né?